Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estarás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a Igreja celebra neste dia 21 de agosto São Pio X, que decretou a permissão para que as crianças possam comungar, desde que compreendam que está na hóstia consagrada, e animou os fiéis a recebê-la
todos os dias. Seu nome era Giuseppe Sarto e nasceu em Rice, povoado de Veneza, Itália, em 1835. Ainda menino, sofreu a perda de seu pai e quis deixar os estudos para ajudar sua mãe. Ela, porém, o impediu. Então continuou estudando no seminário graças a uma bolsa. Após ser ordenado, foi nomeado vigário, pároco, cônego, bispo de Mantua e cardeal de Veneza. Estando 9 anos em cada cargo, brincando, dizia que só lhe faltava 9 anos de papa. Em 1903, quando o Papa Leão XIII morreu, os cardeais se reuniram no conclave e tinha como favorito o cardeal Rampolla de Tindaro, mas declinou ante o veto formal do imperador Francisco José da Áustria. Foi assim que a balança se inclinou para Sarto, que tomou o nome de Pio X. Hoje, a palavra de Deus nos apresenta a parábola sobre o reino de Deus que nasce da realidade agrícola do povo da Galileia. Era uma região rica de terra boa, mas com seu povo empobrecido, pois as terras estavam nas mãos de poucos, e a maioria trabalhava ou como arrendatários ou como boia fria, como diríamos hoje. Embora a cena situe-se na Galiléia de 2000 anos atrás, bem poderia ser o Brasil da atualidade. Apresenta uma situação de trabalhadores braçais, desempregados, mas porque ninguém os contratou. Talvez haja uma liderança comparando-a com a situação de hoje. Na parábola, o salário combinado era uma moeda de prata, um denário, que na época era o suficiente para o sustento diário de uma família. O que nem sempre se verifica hoje. O dono de uma vinha chamou trabalhadores para a colheita. Uns chamou pela manhã, outros ao longo do dia e outros ainda no fim do dia. A todos compromete-se com o mesmo pagamento. Naturalmente, aqueles que começaram a trabalhar ainda cedo reclamaram ao patrão por ter recebido o mesmo montante dos outros que trabalharam apenas uma pequena parte do dia. Para o patrão, porém, está feita justiça. Pagou a todos conforme o combinado, e demais dispôs aquilo que é seu. Se, aos olhos do empregado que se considera lesado, aquilo era injusto, ao patrão foi apenas um acerto de contas dentro dos limites que tinha estabelecido. Muitas vezes assumimos o papel dos trabalhadores que reclamam por ter trabalhado tanto, enquanto outros que não sofreram as mesmas penas recebem a mesma recompensa. Assim o é na vida civil e na vida cristã. Mas para Deus não importa o tempo de casa ou aquilo tudo que já demos, importa com que amor o demos, com que dedicação o fizemos. Além disso, o Senhor nos dá a sua graça e esta ele dispõe como deseja. Essa é a aparente contradição. A perspectiva humana
entende que o pagamento deve ser correspondente ao tempo ou à responsabilidade do trabalho. Deus, não. Ele entende que pode dispor do que é seu e dá a cada um como considera o seu merecimento. O texto nos ensina que a lógica do reino não é a lógica da sociedade vigente. Na nossa sociedade, uma pessoa vale pelo que produz. Logo, quem não produz não tem valor. Assim se faz pouco caso do idoso, aposentado, doente, excepcional. Na parábola, o patrão, símbolo do pai, usa como critério de pagamento não a produção, mas o sustento da vida. Também o trabalhador da última hora precisa sustentar a família e por isso recebe o valor suficiente, um denário. O reino tem outros valores do que a sociedade do nosso tempo. A vida é um critério, não a produção. Por isso, quem procura vivenciar os valores do reino estará na contramão da sociedade dominante. O texto nos convida a imitar o Pai do céu, lutando por novas relações na sociedade e no trabalho, baseadas no valor da vida, não na produção e consumo. Para a comunidade de Mateus, a parábola tinha mais um sentido. Começavam a entrar pagãos na comunidade e muitos cristãos de origem judaica tinham dificuldades em aceitá-los em pé de igualdade. Eram da última hora. Mateus conta a parábola para ensiná-los que no reino experimentado através da comunidade não pode haver discriminação entre cristãos de várias origens. Por isso, os últimos serão os primeiros. O critério é a gratuidade de Deus Pai, pois tudo o que temos recebemos dele, e sendo todos filhos e filhas amados dele, a comunidade cristã não pode discriminar pessoas por qualquer motivo que seja. O Senhor está sempre a nos convocar para fazer parte do seu reino. Enquanto aqui vivemos, seremos a cada instante convidados para entrarmos em sintonia com o reino dos céus. Feliz de quem atende ao chamado do Senhor logo cedo na vida, pois usufruirá de tudo quanto ele providenciou para que tenhamos uma qualidade de vida melhor. Quanto nós aceitamos o convite de Jesus para entrar no seu reino, tendo-o como Rei o Senhor da nossa vida, nós também nos tornamos seus colaboradores para atrair outros que ainda estão vagando no mundo e não encontraram ainda a verdadeira felicidade porque não abraçaram a salvação de Jesus. A recompensa é a salvação, e o Senhor a promete a todos aqueles que a acolherem, seja em qualquer hora da nossa vida, até na hora da nossa morte. Nós teremos a chance de ganhar o prêmio da vida eterna. É pela bondade e misericórdia do Pai que nos enviou Jesus Cristo que nós somos salvos. Portanto, não façamos questão para sermos os primeiros ou os últimos. O mais importante é que já estamos dentro do redil do reino de Deus. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.